Gente, tudo bem? Boa noite! Estamos aqui hoje para mais uma maravilhosa live do Pergunta que eu Respondo com Milton Gobi e Caio Cobra. Hoje a gente já tem várias perguntas que o nosso pessoal acabou encaminhando para a gente, né? Nossos parceiros aí de jornada, nossos clientes. Olá, senhor Jodel, que está entrando aí agora. Que bom ter o senhor aqui. Eu já vou dando os boas noites para todos que estão chegando aqui. A Marilda também já está por aqui. Boa noite, Marilda. Que bom ter você aqui com a gente. O nosso querido Caio Cobra acabou de chegar. Eu já vou aqui ao dessa nossa maravilhosa live que vai acontecer agora. Olá, Francine, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Vamos lá, Caio Cobra entrando na área. Boa noite. Vamos lá. Olá, meu querido Caio Cobra. Como você Regular está? esse negócio aqui. Tudo bem com você, meu amigo? Tudo jóia. Que bom, eu fico muito feliz de saber disso. Pronto para mais uma live maravilhosa hoje de noite? Sempre. Que bom. Agora da gente começar o nosso Pergunta que eu Respondo com Batman e Batman. Ou Super Gêmeos aqui. Essa ficou ótima. Mas vamos mudar esse troço aí que não tá pegando bem, não. Não, o pessoal da live se divertiu a beça, mandou um monte de mensagem para mim lá do Super Gêmeos ativar. Mãe Batman, os meus clientes e alunos de constelação aqui se divertiram comigo falando da nossa live, de tudo aquilo que eles puderam viver. Então foi maravilhoso mesmo. Legal. Que bom, Caio. Legal. E como você está? Tudo bem? Assim é gostoso. Tudo bem para mais uma noite do Pergunta que eu Respondo? Já tem muitas perguntas por aqui, hein? Tranquilo. Então, tá bom. Então vamos lá. Para ajudar esse povo aí. Perfeito. Vamos ver quem está mais aqui na sala com a gente. O senhor Jodel, a Marilda. Aqui está a Francine Tardim também. Regina Chaves. Olá, Regina. Que bom ter você aqui com a gente. Vamos ver quem mais. Coringa. Tá mudando tudo agora. Marilda já... Coringa. Ó, eu hoje aqui, então vou ficar de antagonista. É isso que você está dizendo? Ou como vai ficar essa história aí? Eu faço um bom papel de antagonista aqui também. Tá, deixa com a Regina, então. A Andressa Camilo também está aqui. Que bom ter você aqui, Andressa. Se delar com a minha querida esposa entrou aqui também. Muito bom. O seu Jodel colocou aqui, é da Batcaverna. Batman e Coringa. Vamos lá. Gente, antes de mais nada, é um prazer ter todos vocês aqui para mais uma dessas nossas quartas-feiras maravilhosas de Pergunta que eu Respondo, psicossomática e a constelação familiar sistêmica a serviço da vida, a serviço da sua vida. Um olhar para as questões que você trouxer para a gente, tá? Então a gente vai, através desses dois trabalhos que nós realizamos, a gente vai o quê? Dar feedbacks para vocês e estudos de caso daquilo que a gente já viu ao longo de anos e anos de trabalho com constelação e com psicossomática, além de outras terapias, tá bom? Então, é isso aí. Super Gêmeos, ativar. Vamos lá. Ativando. Eu vou comprar uns anelzinhos depois para nós. Ótimo. E como não podia faltar, né? A gente começa um pouquinho perguntando para o Caio Cobra, para vocês que estão aqui pela primeira vez, o que é psicossomática de uma forma muito breve e objetiva, Caio Cobra? Do jeito que só você consegue entregar. Aliás, hoje teve uma pergunta muito legal no grupo que faz uma diferenciação entre conversão histérica e psicossomática, que são dois termos, né, que foram utilizados lá pelo Freud, na época que ele cuidava dos histéricos, e que alguns histéricos tinham alguns sintomas, por exemplo, cegueira, tinha paralisia de membros, tinha tremores e tal, e nessa época ele começou a chamar isso de psicossomático, mas depois ele percebeu que não tinha nada físico. A cegueira era só mental, era só um processo mental. A paralisia era só um processo mental. E sob hipnose, ele fazia com que essas pessoas não tinham sintomas, né? Então ele percebeu que era só psicológico. Então, é legal diferenciar isso, tá? Estou aproveitando essa nossa live para fazer essa diferenciação. E como ele viu que não era, então, psicossomático, ou seja, não é que algo afetava o corpo físico, né? As funções físicas. Ele afetava um processo só mental da pessoa. Então ele começou a chamar isso, então, de conversão histérica. Enquanto o psicossomático foi utilizado depois por outros pensadores, né?
e que justifica justamente quando um conflito nosso, certo, no nosso ambiente, né, na nossa estrutura psíquica emocional, vai interferir no físico a ponto de chegar a um sintoma, a uma doença, certo? Física Que mesmo, onde interessante. existem alterações físicas. Isso. Muito bom. E Sim. gratidão por ter trazido isso. Uma das coisas que a gente percebe muito, tá? Eu tenho formação em hipnose também, e uma das coisas que a gente percebe é que, sim, muitas dessas coisas elas são bloqueios aqui mentais. A pessoa simplesmente se coloca numa posição de bloquear uma função ou trazer um transtorno para a sua própria vida e acaba Sim. manifestando isso. Eu já vi gagueira desaparecer, eu já vi medo de Sim. agulha, de injeção desaparecer. Muitos medos e dificuldades que foram criados através de um trauma na vida da pessoa, através de um processo sério, bem sério, de Sim. hipnose com um profissional capacitado, sim, a pessoa consegue ter ótimos ganhos também. Gratidão por ter compartilhado isso, é algo realmente de muito valor. E vamos lá, sobre a psicossomática, falando um pouquinho agora para o pessoal de novo, a nossa divisão da psico e da somática. Vamos lá, Caio. Quer que eu explique a palavra? Claro, com certeza. Psico vem de psique, alma. Tá na época que para eles psique e alma era, digamos que a mesma coisa. Somático nada a ver com matemática. De novo, eu peço pelo amor de Deus, não confundam. Não é que você soma raivas, não é que você soma medos, tá? Como se fosse uma equação matemática. Quando fala somático, nós estamos falando de corpo. Então, quando eu falo de algo psicossomático, é algo que tem a ver com os dois. É a inter-relação entre esses dois aspectos, digamos, né, do nosso todo, tá? Que se interligam e se interrelacionam o tempo todo. Perfeito, muito bom. E eu vou agora, se você me permite, eu vou falar sobre constelação. As pessoas muitas Pois vezes não. me perguntam, Milton, o que é constelação? Assim, a constelação, eu digo para as pessoas, tem uma parte técnica que daria para explicar e tem uma parte teórica, e nenhuma delas te entrega efetivamente aquilo que é uma constelação, porque uma constelação precisa ser vivida. Uma constelação é algo para que você viva e você vá sentir os efeitos de uma constelação. Mas, para mim, do jeito que eu ensino, eu sempre digo para as pessoas, para mim a constelação é a ciência que estuda os relacionamentos e a vida. Através da constelação, a gente vai olhar para as dificuldades de relacionamentos de uma pessoa. Tanto dificuldades de relacionamento com pessoas, ou seja, com papai, mamãe, filhos, maridos, esposas e outras pessoas, quanto a gente vai olhar para aquelas dificuldades que a pessoa tem para seguir na vida, tá? Então, através da constelação familiar sistêmica, a gente tem um olhar amplo e profundo para a vida da pessoa e através desse olhar a gente consegue fazer o quê? Correções necessárias com base nas leis do amor. A gente tem as ordens do amor. Então a gente vai o quê? Ter uma percepção se essa pessoa está num lugar que ela deveria estar na vida dela ou se ela está num lugar completamente errado para o fluir da vida dela. Tá? Então constelação, quando uma pessoa me busca para fazer um processo, ela está buscando o quê? Ela está buscando fluir em algum aspecto da vida dela ou talvez fluir num aspecto da vida como um todo. Tá? Então isso aqui eu gostaria que assim, se fizesse sentido para você, isso para mim é o que de mais enxuto eu consigo tirar para você sobre constelação. Mas viva um processo de constelação, como constelando ou como um participante. E, bem, ficou claro para você? O Para que mim você acha, senhor ficou e é Caio? muito legal, muito legal. Eu gosto muito da técnica, do processo da constelação. Muito bom, muito bom. Enquanto eu estou pegando aqui as perguntas que a gente vai ter respondidas hoje de noite, eu vou convidar todos vocês a fazer o seguinte, pega esse aviãozinho que tem aqui no seu Instagram, clica agora no aviãozinho. Agora, clica agora. Se você não conhece, clica no aviãozinho. E você começa a clicar em todas essas pessoas que aparecerem aí no enviar. Elas não apareceram para você à toa. Então vai lá, clique em todas elas, enviar, enviar, enviar. Assim, esse pessoal aqui vai acordar para a vida, através do quê? Através desse nosso trabalho hoje. É mais um dia para a gente quebrar essa internet aqui e para fazer o quê? Muita gente pensar na vida e seguir por um caminho melhor na vida. Então, é isso aí, ó, já mandei para todo mundo aqui.
E agora é a nossa hora de começar o quê? A fazer as nossas respostas. Milton, como assim maridos? É um marido só? Ah, tem gente que tem mais marido por aí, viu? Tem gente que tem mais esposa por aí. Mas, assim, tirando a brincadeira de lado, tá? Regina, a gente, na constelação familiar sistêmica, a gente não diz que a gente tem ex-marido, a gente conta como primeiro marido. Então a gente evita todo tipo de exclusão. Na constelação familiar sistêmica, o nosso processo é do quê? É de incluir aquilo que está fazendo falta no nosso sistema para que a vida possa fluir. Então eu tenho minha primeira esposa e hoje eu tenho minha segunda. Então a gente vai acumulando as esposas e os maridos no nosso sistema. Mas sim, eu tenho a minha esposa atual, eu tenho a minha família atual. Eu não tenho minha ex-família quando eu falo da família de onde eu vim. Eu tenho a minha família de origem, tá? Então a gente vai colocando numa nomenclatura que aqui dentro, no meu coração, no meu sistema, eu perceba que eu não me afasto deles, mas sim eu levo todos eles junto comigo, todas as histórias que eu vivi. Então, tá aí o maridos, esposas, agregados e tudo mais. Vamos lá. Já temos perguntas aqui. Ó, primeira pergunta é da Gabriela Mendonça. É verdade que não adianta tomar remédios quando a doença é psicossomática? O que você me diz sobre isso, hein, Caio Cobra? Isso, então, essa pergunta é legal. Quem estava presente, né, quando eu expliquei lá da diferença entre conversão histérica e um sintoma psicossomático, é que muita gente entende uma doença psicossomática como uma doença fantasiosa, né, como algo que não existe nada físico. Tá? E isso não é verdade. Quando nós estamos falando de um sintoma psicossomático, nós estamos falando de uma parte desse sintoma, da causa desse sintoma. Então eu costumo dizer o seguinte: a gripe, por exemplo, ela é uma doença viral, é uma doença contagiosa e é uma doença psicossomática, certo? Porque eu só vou manifestar uma gripe quando o meu sistema imunológico estiver deprimido, certo? Ou suprimido, ou deficiente. Por que eu estou com o sistema imunológico deficiente? Porque eu tenho algum conflito, certo? Que está me afetando os órgãos a ponto de deixar esse sistema imune ou deprimido, ou suprimido, ou diminuído e assim por diante. Então, é um fator psicossomático que existe até na gripe. Tá? Então, quando eu falo então de um sintoma psicossomático, é qualquer um deles. Porque ela deve ter perguntado, eu estou supondo, né? Mas ela deve ter perguntado se adianta remédio, justamente por isso. Se eu falar de uma conversão histérica, que é aquele sintoma que vamos dizer, ele se manifesta, mas não existe nada no físico, o remédio não vai adiantar nada, porque não existe nenhum mal físico, não existe nenhuma disfunção orgânica. Certo? É que nem eu citei o caso da cegueira histérica. Eu atendi até uma menina há muito tempo atrás, que tinha 12 anos, ela tinha uma cegueira histérica, não tinha nada nos olhos, perfeito, todo o globo ocular, todo o sistema ocular dela funcionava, só que ela não enxergava nada. Ela era realmente cega, certo? Só que era só mental. Depois de um tratamento com ela e tal, ela voltou a enxergar. Então, nesse caso, é só tratamento via terapia, tratamento, quem sabe, até numa constelação sistêmica e tal, ela voltaria a enxergar, por exemplo, o sistema que ela se recusou a enxergar na época, certo? Que ela se bloqueou para enxergar. Então, quando o sintoma é uma conversão histérica, ou seja, não existe nada físico, não vai adiantar nada você tomar um remédio. Sim. Tá? Agora, para qualquer outro sintoma, sim, o remédio vai auxiliar ali no combate àquela doença ou no tratamento daquela doença, ajuda sim. E você vai tratar isso em terapia, certo? Aprofundar em terapia para você descobrir a causa. Então, a pergunta da Jane Horst já está respondido. Como curar as doenças psicossomáticas? Então, isso foi uma das perguntas que ela fez. A gente vê exatamente, a constelação olha para esse campo também de forma que bem profunda. Então a gente muitas vezes olha para questões dessa somatização, desses traumas e dificuldades através de sessões de constelação ou através das sessões assim, de terapia, como o Caio Cobra falou e como ele mesmo faz. Tá? Então, para a gente é isso. É um olhar profundo. A gente precisa fazer o quê? Geralmente num processo a gente faz um digging, que é o seguinte: a pessoa chega com o quê? Com essa parte exposta, essa parte da cebola, que é a parte mais o quê? Mais superficial. Ela fala: olha, eu desenvolvi tal sintoma. A pessoa geralmente fala: eu estou com tal doença. Para nós é um sintoma de algo que está o quê? Às vezes aqui, às vezes mais profundo aqui, até chegar no
lugar, mas sempre tem um núcleo do desenvolvimento. Na constelação, muitas vezes a gente chega a gente chega a um núcleo familiar ou a uma informação familiar. Através da terapia feita pelo nosso querido Caio Cobra, ele olha por um outro ângulo também, aonde os dois, eles não são excludentes, simplesmente são pontos de vista distintos que levam por um caminho um tanto diferente que produzem resultados ótimos, ambos. Sim. É isso mesmo, senhor Caio? Os dois caminhos levam à mesma montanha. É isso aí. Todos os caminhos levam a Roma, né? Ao centro, aonde a gente deveria chegar. Também. Ó, eu tenho uma pergunta aqui, que a Marilda fez uma colocação aqui, que foi o seguinte: uma pessoa falou no grupo que após uma constelação familiar passou a odiar a mãe. Como explicar? Marilda, eu não faço a menor ideia do que essa pessoa fez. Eu não faço ideia do que essa pessoa fez, porque a constelação familiar, ela não leva nenhuma pessoa, de jeito nenhum, a um caminho do quê? De odiar um pai, a mãe, ou qualquer outra pessoa da família. Muito pelo contrário, a constelação familiar ela foi feita para liberar o fluxo do amor interrompido, tá? Nas pessoas, aquele fluxo do amor que impede a pessoa de avançar na vida e cumprir o seu papel, trilhar o seu caminho. Então, eu não faço a menor ideia do que essa pessoa fez. Eu atendo pessoas há anos, atendi já milhares de pessoas e até hoje não tem nenhuma pessoa que falou que saiu realmente de uma constelação comigo pior do que quando chegou. Muito pelo contrário, o que geralmente a gente recebe de informação é: nossa, operou um milagre na minha vida, nossa, como foi rápido isso, nossa, que coisa maravilhosa que aconteceu comigo. Algumas pessoas recebem de forma mais mais rápida a informação, estão mais dispostas aí no sentido das soluções que se apresentam. Outras pessoas ainda têm Tem um passo a passo para seguir, ainda para aprofundar nesse caminho, mas esse tipo de coisa, eu não sei o que ela fez, não sei com quem ela fez, e realmente é um processo que não deveria acontecer. Ninguém, nunca, jamais, deveria ser colocado numa posição de odiar a mãe, muito menos ser auxiliado por alguém. Se você está falando que ela fez um processo de constelação, ela foi com certeza auxiliada por alguma pessoa, odiar a mãe. Isso está completamente equivocado. Completamente equivocado. Não existe certo e errado, mas isso é muito errado. Vamos lá. Caio, pergunta para você. Regina Chaves. Não, a Regina perguntou para mim, eu vou responder depois. Para o Caio, dores nos joelhos, esquerdo e direito. O que você tem para falar sobre dores nos joelhos, Caio, sobre a visão da psicossomática? Tanto direito quanto esquerdo, os dois. Sempre que a gente vai falar de psicossomática, isso é uma outra coisa que eu acho legal comentar, principalmente quando eu dou curso e tal sobre psicossomática. Para que serve o joelho? Certo? Qual é a função orgânica do joelho, né? O que ele nos permite, o que ele nos capacita a fazer. E o joelho fala justamente de duas coisas importantes, né? A primeira é que ele nos permite andar para trás. Por incrível que pareça. Sem os joelhos, você, não que não conseguiria, mas seria muito difícil você dar um passo para trás. Tá? E da mesma forma, o joelho serve para quando você quer, digamos que, ajoelhar, né? Ou seja, ceder a determinadas coisas. Então, quando eu tenho muita dor no joelho, esse joelho também, na medicina tradicional chinesa, vai nos falar de uma porta de aceitação. Então, o que é isso? É alguma situação que eu estou vivenciando, certo, naquele momento, e que eu não estou aceitando, e que eu não quero dar um passo atrás. Eu não estou aceitando a situação, eu estou me forçando a vivenciar determinada situação, e não estou querendo recuar, não estou querendo, em momento algum, aceitar, né, o que eu estou vivenciando. Então a pessoa se mantém naquela posição, não aceita o que está acontecendo, e é como se ela estivesse empurrando uma parede, certo? Porque não aceitar não adianta, né? Porque se aconteceu, aconteceu, e se a coisa está daquele jeito, está daquele jeito. Não adianta você não aceitar ou não. O mais fácil é você aceitar. Então, quando você não aceita, é como se tivesse um muro, e você ficasse tentando empurrar aquele muro, certo? Rompê-lo ou arrebentar ele de alguma forma. E normalmente onde toda a pressão vai seria no joelho. Da mesma forma, eu estou falando metaforicamente, né? A coisa. Sim. Então, sim, o joelho começa a falar nisso. Quando eu não estou aceitando uma situação na minha vida, e eu mantenho aquela posição com unhas e dentes a todo custo possível, certo? Mesmo já percebendo que aquela situação não é, digamos, sustentável, ou que ela não é uma situação legal para mim.
Perfeito, perfeitíssimo, perfeitíssimo. Para mim, a gente quando olha pela constelação, tá, a gente geralmente vê, a gente muitas vezes vê o aspecto que é adulto e criança da pessoa. Geralmente na constelação a gente trabalha o aspecto criança, que é aquele aspecto da pessoa que ama demais, que não sabe limites e que se entrega facilmente a tentar carregar destinos e dificuldades de outras pessoas. Então os joelhos juntas, tá? Eles têm a ver com esse movimento da criança. O que acontece quando a gente está com medo? E medo a gente geralmente vê que é um sintoma da criança. Vê aquela tremedeira, né? Ou seja, os joelhos tremem. Então a gente, na constelação, muitas vezes olha para o aspecto criança realmente, da onde que vem esse medo, da onde vem essa dificuldade, o que faltou ou o que falta ainda na vida dessa pessoa para que ela possa dar os passos adiante. Tá? Então isso é muito interessante. Gratidão, Caio, muito bom. Legal. Vamos lá. Gota, especialmente nos pés. O que você tem para me falar de gota, especialmente nos pés? Pergunta da Regina Chaves. Se todos esses sintomas forem da mesma pessoa, tá? Que tem outros para baixo, né? Que eu tô acompanhando a pergunta, Sim. que é essa pergunta que eu tô acompanhando. Tem a ver de novo com aquilo que eu falei. A pessoa é muito inflexível, tá? Nos vai falar justamente de pessoas que mantêm uma determinada posição perante a família, perante o trabalho, perante a vida, perante isso, que são extremamente inflexíveis. Certo? E manter essas posições extremamente inflexíveis demanda muito recurso, demanda muito esforço, demanda um cansaço. Ela chega a ficar cansada de tentar manter aquela mesma posição o tempo inteiro, sem nunca flexibilizar. É que nem você mostrar para uma pessoa, que eu tenho até uma coisa na minha página lá, que é um quadrado cinza, né? E aí você pergunta para ela, que cor é essa, preto ou branco? E você tá vendo que é cinza. E aí a pessoa fala, não, mas isso é cinza. Você fala, não, você tem que escolher, ou é preto ou é branco. Certo? Não tem cinza, não existe o meio termo. Tá? Então, toda vez que você falar em gota, na verdade, nós vamos estar falando disso, de uma inflexibilidade. E no caso dos pés, de posição, de um posicionamento extremamente inflexível. A Regina falou que são pessoas diferentes, tá? Tá. Então são pessoas diferentes que fizeram as perguntas. Aí que tem justifica ali. Não, ótimo. Perfeitíssimo. Aí a gente tem aqui uma outra pergunta aqui, ó. Essa vem para mim, tá? Milton, é possível fazer constelação familiar com 2 ou mais pessoas da mesma família? Como, por exemplo, irmãs, ou tem que ser individual? Ótima pergunta, Regina. Eu recebo essa pergunta muitas vezes, inclusive na segunda-feira, na live que eu fiz de constelação, eu falei sobre isso. Eu já constelei o quê? Famílias inteiras. Então, eventualmente, veio a família inteira, vieram 5 pessoas. Vou falar de um caso específico, tá? Vieram 5 pessoas para fazer a constelação. 4 filhas e o pai. 4 filhos, tá? E o pai. A mãe tinha falecido de câncer. E eles vieram para fazer uma constelação para compreender essa história na vida deles. Então, o que aconteceu? A gente fez uma constelação da família inteira a respeito de um tema. Então, é possível sim a gente olhar para um tema familiar, para uma questão familiar, com toda a família junta, e essa constelação ela aproveita a todos, porque todos ali, naquele caso, puderam compreender aquela questão da mãe. E eles puderam sair dali, sair dali com aquilo que eles precisavam aqui dentro do peito, tá? Um luto sempre precisa ser vivido, mas quando um luto precisa ser vivido, uma constelação ela consegue, mostrando aquilo que é, reduzir em muito o tempo do luto. Então isso é algo que acontece a partir da compreensão. Quando a gente não compreende algo, o luto fica, tá? Eu, por exemplo, passei por uma separação, né, que eu não conseguia compreender dentro de mim aquilo, então aquilo foi durando mais tempo. Então isso é extremamente normal. Vamos lá. 2 irmãs geralmente eu não constelo juntas, porque elas querem olhar, por exemplo, para uma questão individual cada uma. Então não tem como eu abrir uma constelação com as 2, vai virar o quê? Vai virar uma multiconstelação. Dá para fazer uma multiconstelação? Quando eu estou fazendo grupos e eu quero trazer um tema comum a todos, eu faço. Mas quando são 2 irmãs, ou 2 irmãos, 3 irmãos, geralmente os temas são diferentes. Quando a gente atende uma empresa, por exemplo, familiar, muitas vezes a gente tem quem? Todos os membros da família ali presentes, mas eles não entram na representação.
Eles ficam o quê? Eles ficam na observação de pessoas que não conhecem absolutamente nada, nem deles, nem da empresa, para que aquele trabalho se desenvolva, tá? Ficou claro para você? Espero Para que mim? sim. Não, para você não, para a Regina aí. Para nossa querida Regina que perguntou. Eu sabe, olha, eu tô me posicionando aqui embaixo da luz, que é para eu parecer que estou iluminado, entendeu? Eu tô... eu tô vendo aqui, deixa eu ver. A Marilda colocou compreensão é a base de tudo, sim, isso ajuda muito, tá? Uma compreensão no coração é fantástica. Vamos lá, tem aqui outra, Caio Cobra, Caio é Cobra, já fez a ligação quando é uma mesma pessoa que pergunta, ótimo. Vamos Sim. lá, sinto muitas dores, a Silveira Lobo Rodrigues colocou, por favor, você pode falar sobre dor na coluna lombar? O que você tem Ótimo. para E na falar para verdade, nossa querida Silveira? essa pergunta, inclusive, vai responder uma outra da Regina, que a Regina pergunta também, a quarta da Regina, aí é sobre dor intensas na lombar. Então já vamos Sim, responder os dois. Lombar, a altura da lombar, é a altura dos rins, certo? Nossa coluna vertebral, no meio dela, ela vai se dividir, é como se fosse uma árvore, tá? Ela vai dimensionando galhos, ela vai indo galhos para os lados. Esses galhos são os nervos, toda a nervatura. Toda a comunicação do cérebro passa pela coluna e através desses nervos é que faz a comunicação com todos os órgãos. uhum. Nessa altura da lombar é justamente a altura dos rins, certo? É onde faz a comunicação. Se eu tenho muito medo, muita insegurança, muita sobrecarga nesse órgão, o rim, tá? Então o que causa a sobrecarga no rim é muito medo, muita insegurança. Entre outras coisas, tá? Mas é o principal esse. Então eu vou sobrecarregar essa comunicação, certo? Toda a parte de nervatura e às vezes até a parte de musculatura e o próprio órgão em si. Até chegar, às vezes, até cálculos renais e tudo mais. Então, toda a dor que é sentida nessa parte, nós estamos falando de rins, então estamos falando o quê? De medo e muita insegurança, certo? O excesso Ótimo. disso tem que ser trabalhado e essa comunicação intensa ali, certo? Vai acabar inflamando muitas vezes essa parte de nervatura que tem aqui na região lombar, na parte da coluna aqui lombar. Então aí vai sentir dor por causa disso. É o excesso aí de comunicação. Ótimo, perfeito. Para mim, assim, quando você me diz isso, me vem uma informação, tá, sobre algo no seu sistema, tá, existe uma criança ferida aí. Existe uma criança ferida que ela precisa ser cuidada. E ela precisa ser cuidada o quanto antes para que você possa realmente dar esses passos que você precisa na vida. Simplesmente essa alegria de viver, ela pode ser recuperada. Essa criança ela precisa ser cuidada. Tá? Então, Silveira, quanto antes, você sabe do que eu estou falando, se fizer sentido para você, vai atrás, se não fizer sentido nesse momento, descarta, tá bom? Eu sempre digo isso para os meus clientes. Se fizer Sim. sentido, usa. Se não fizer, deixa para lá. Vamos lá. Mais E falando perguntas? disso, eu sei que você Manda. tem mais perguntas, mas isso que você falou agora eu acho muito importante, Milton. Porque as explicações que a gente dá aqui, tá? Aquilo que você está falando, aquilo que eu estou falando, não é para se satisfazer com isso, porque isso é só a explicação do problema. Certo? Sim. O que é necessário é justamente isso. Seja buscar uma constelação, seja buscar uma terapia, é você ir lá para você tratar o problema. Porque não adianta você entender só. Ah, tá, minhas dores lombares são medo e insegurança. Legal, bacana, tô curada. Não. Agora é o Não. começo do processo. Você descobriu Sim. qual é o problema, você pode direcionar a tua terapia, pode direcionar uma constelação, pode direcionar uma outra técnica para você ir atrás do problema e resolver esse problema. Tá? São poucas os problemas que a gente resolve só no associar, né? Que nem a psicanálise, a gente usa muito em psicanálise. Na hora que associa um problema, né, com uma dor e tal, você acaba tendo, vamos dizer, uma cura. Tá? São muito poucos que você consegue isso. Você vai ter que ir atrás de uma terapia mesmo e aprofundar aquilo mesmo que você estava falando, né? Assim na constelação. Sim. Ir aprofundando até você chegar no cerne lá da coisa e aí resolver realmente o problema. Tá? Aqui é o seguinte, a gente ilumina a questão, aqui a gente traz o quê? Traz histórico de coisas que nós vivemos, mas a gente respeita muito que a pessoa possa compreender da forma que ela
olha o mundo da forma que ela vê. A gente respeita, nós não somos de jeito nenhum o quê? Senhores de toda a verdade, a gente só pode falar daquilo que a gente viu, daquilo que a gente fez. Então, eu sempre digo isso para a pessoa. Se fizer sentido para você, usa. Se não fizer, descarta. Não tem nenhum problema. Às vezes eu ensino para a pessoa ficar rica. Eu falo, ó, se fizer sentido, você usa. Se não fizer sentido, você descarta também, viu? Vamos lá. Ó, tem uma pergunta para você, Caio. Quando se tem dor apenas do lado direito das costas, entre a lombar e a região dos rins, quase impedindo a movimentação da pessoa? Essa é uma pergunta da Mônica. Dor... entre a lombar, repete para mim. Ó, a dor apenas do lado direito das costas, entre a lombar e a região dos rins, impedindo quase a locomoção. Na verdade, ela está falando entre um e outro, na verdade eu estou falando da mesma região, né? Que a região lombar é essa, a região dos rins. Mas é só uma forma da gente classificar ou da gente conversar sobre o assunto, tá? É só para estar falando isso para ela. Então, se é só do lado direito, você está com problema do lado do rim do lado direito, certo? Que não impede de você ter, inclusive, depois do lado esquerdo. Porém, existe um a mais aí, tá, na psicossomática, quando a gente estuda isso, de que existe uma questão de lateralidade. E hoje eu e o Milton não vamos falar sobre isso, nós vamos brigar. Porque é diferente a lateralidade. A lateralidade da sistêmica é diferente da psicossomática, tá? Por quê? Porque lado direito para psicossomática, a gente fala que é o feminino, que é a figura materna, certo? Eu não sei como é que o Milton considera, é assim também? A gente tem o feminino e o masculino, tá? Na constelação, a gente geralmente tem um olhar do seguinte: o masculino, tá? O mais masculino, ele fica pro nosso lado direito, mas as costas, tá? Do direito. Se eu virar para frente, ele fica ao lado contrário. Então depende da visão e também depende do quê? Depende dentro da família algumas coisas. Hoje nós temos uma posição invertida de mais de 30%. Então, muitas vezes, a pessoa olha para trás e ela vê quem do seu lado direito. Hoje mesmo eu fiz uma constelação, meia hora antes daqui, que eu perguntei: quem está do seu lado direito? A pessoa falou: minha mãe. Eu virei para ela e falei: a sua mãe é a que manda no relacionamento? Ela falou: é. É a sua mãe que trabalha fora? É. É a sua mãe que manda? É. Então, pronto, ela assumiu... Exatamente, ela assumiu o arquétipo masculino e o que sobrou para o marido? O outro. Então, ele é o coração, ele faz as vezes de coração e ela faz as vezes do ir para fora. Então é só isso. Então eu já nem sei mais qual, eu sempre pergunto. Mas eu adorei você falar isso, porque então você tem a mesma visão que eu. Embora exista o que é mais comum, certo? Que seria direito feminino para nós da psicossomática, esquerdo masculino, cada caso é um caso. Às vezes é exatamente o que você falou. Às vezes a posição foi invertida, né? Uma mãe mais autoritária, uma mãe que provedora, uma mãe que tem certas atitudes, entre aspas, mais masculinas, certo? Ou mais figura paterna, muitas vezes pode realmente influenciar nessa lateralidade, tá? Então, o mais comum na psicossomática, direita feminino, esquerdo masculino, né? Ou figura materna, figura paterna, e é só mesmo na terapia, através de algumas técnicas que a gente usa, como você também usa lá, pelo que eu percebi, né? A técnica para descobrir isso, a mesma coisa comigo. Você vai perceber a lateralidade da pessoa, porque ela pode realmente ser ao contrário. Sim, sim, com certeza, com certeza. E muito bom, gratidão por ter compartilhado isso. Vamos lá, temos mais perguntas aqui já, desses maravilhosos que estão aqui com a gente. Deixa eu ver aqui. Nossa, próxima pergunta, Caio. E tem umas para cima que passou. Tá, eu vou fazer uma aqui, ó. Não, mas eu vou fazer uma... Tô fazendo um mix aqui, tá? Vamos lá. Daniela Oliveira perguntou por fibromialgia e depressão, pedras na vesícula. Parece que ela tem tudo isso. Fibromialgia, depressão e pedras na vesícula. Ela falou... Ela perguntou se tudo está relacionado. Vamos lá, um por vez. Fibromialgia e depressão. Fibromialgia é uma doença relativamente nova, tá? Difícil de se diagnosticar, e até pouco tempo atrás não se sabia exatamente o que acontecia no corpo, tá? Por que a pessoa sentia dores em 18 ou 19 pontos específicos do corpo, tá? Que eram mais sensíveis, que sentia mais dor. Até pouco tempo atrás não se sabia exatamente o que acontecia, e agora a ciência conseguiu descobrir, tá? Nesses locais existem mais fibras nervosas, ok?
as fibras, aquela comunicação que eu falei e tal, da lombar, tá? No fibromialgico, palavrinha difícil essa. No fibromialgico, quem tem fibromialgia, tá? Ela aumenta o número de fibras naqueles determinados locais. Ok? Ótimo. E a fibromialgia na psicossomática, a gente fala o seguinte, que são pessoas que se dedicam extremamente, demasiadamente para o outro, certo? E quase nunca se dedicam a ela. Tá? Então, essa dedicação demasiada aos outros, né, com a preocupação, inclusive, de aceitação, e tem uma série de outras coisas aí no meio, vão acabar causando o quê? Que ela não se dedica a ela. Então, ela acaba meio que se cobrando essa dedicação. Ela não tem tempo para ela não tem tempo para fazer as coisas que ela gosta, não tem tempo para fazer as coisas que ela quer fazer, e ela acaba se dedicando somente aos outros, aos outros, aos outros. Sempre a algo externo. E se eu quero me dedicar... Se eu quero me dedicar aos outros, certo? Eu preciso perceber nos outros o que tá bom e o que não tá, certo? E tal. Se a pessoa tá passando bem, se não tá, e essa preocupação toda aumenta as minhas fibras nervosas, para que eu sinta melhor, para que eu sinta mais a necessidade do outro. Olha até que ponto chega toda essa influência, entendeu? Então eu tenho mais fibras nervosas que é para poder sentir a dor do outro, para poder ajudar o outro. Chega nesse ponto. Tá? E é uma doença que parece sem terapia, eu não tenho muita dificuldade em tratar. Depois que a pessoa começa a perceber isso, começa a fazer, por exemplo, uma atividade física, que é uma dedicação a ela, certo? Ao corpo dela e tudo mais, né? Não só pela atividade física, mas por se dedicar a si, começa a melhorar as dores. E assim sucessivamente. Quer que fale dos três ou você quer falar também? Outra coisa, vou falar sobre a fibromialgia um pouquinho. Ótimo. Uma coisa que a gente vê muito na constelação é pelos efeitos a gente vê o quê? A gente vê o que está por trás muitas vezes. Então, esse é um aspecto que, por vezes, também dificulta o quê? Dificulta a mulher de ser mãe. Dificulta ela de dar continuidade à vida, ao próprio sistema. E isso tem a ver muito, tá? Quando a gente faz constelações, o que aparece bastante nas constelações... Não vou falar que são 100% dos casos, porque eu não constelei 100% dos casos, mas o que aparece com bastante frequência é a questão dela ter alguma dificuldade no pertencimento dela com relação à família de origem. Então ela sente uma certa rejeição, alguma dificuldade, e muitas vezes essa dificuldade começa o quê? É como se uma parte dela começasse a brigar com outra parte dela, e tudo isso vai o quê? Vai fazendo esse processo fibroso aí, que realmente é para aguentar também todo esse tranco, mas a vida. Uma das coisas principais que a gente está aqui para fazer é o quê? É dar continuidade à vida. E a fibromialgia, muitas vezes, ela impede essa pessoa realmente de prosseguir nesse caminho. Então, com depressão, posso começar a depressão? Pode. Depressão na visão sistêmica, do que eu vejo. Depressão tem a ver com morte. Depressão tem a ver com morte. A morte de algo ou de alguém dentro do sistema. Por exemplo, você termina um relacionamento, geralmente o quê? Se esse relacionamento ele criou um vínculo de campo, geralmente você sente o quê? Essa ruptura, essa desconexão, né? Então, ou seja, essa ruptura, ela gera um processo de olhar interno. E quanto essa coisa que está no passado, essa situação do passado não foi resolvida, muitas vezes essa pessoa fica o quê? Nesse processo de depressão, no processo do quê? De estar olhando para dentro. Outras vezes a depressão ela é causada pela morte física mesmo. Então, a perda de um filho causa uma depressão absurda. A perda de um pai ou de uma mãe, né, numa idade muito inicial, também gera, muitas vezes, um processo de depressão crônica. Tem cura, tem salvação para resolver isso? Tem sim. Hoje, eu posso dizer para vocês que as pessoas que a gente atendeu em constelação, com depressão, com pânico, outras coisas, elas realmente tiveram uma resposta muito, muito boa. Inclusive, uma das mulheres virou para mim, ela falou, Milton, pela primeira vez eu estou conseguindo olhar para o meu filho. Eu tive o filho, eu não conseguia amamentá-lo, eu não conseguia realmente nem pegá-lo no colo, pelas coisas que eu sentia. Depois da constelação, eu pude olhar para o meu filho pela primeira vez. Olha que coisa linda. Depressão, pânico, sim, tem a ver com essas informações aí da criança, coisas para resolver, coisas do passado, tá? Que a gente não conseguiu lidar e resolver. Agora, e aí, Caio, o que você manda aí na sua visão? Porque depressão tem várias perguntas, aí a gente já mata todas elas de depressão. Ótimo. Não, na depressão, na psicossomática, a gente vai desconstruir esse conceito.
Tá? Eu vou desconstruir a depressão. Em que sentido? Para nós não existe uma depressão. Aliás, não existe nem para a própria classificação. Se você analisar lá na psiquiatria, você vai ver que tem 60, acho que são 70 tipos diferentes. Tem com insônia, sem insônia, com psicose, sem psicose, com alucinação, sem alucinação, com cansaço, sem Nossa, cansaço, com não, dor de cabeça, sem... Tem um monte. Então, na é igual psicossomática... arroz, né? Isso. Vai com tudo, né? Tem todos os tipos de depressão. Então, não desmerecendo o quadro geral, tá? A gente vai desconstruir isso. Eu quero saber, por exemplo, na pessoa, quando ela me fala que ela tem depressão, eu falo, tá, qual é o teu pior sintoma da depressão? Ah, eu tenho muita insônia, então vamos trabalhar esse primeiro. Certo? Ah, e qual que é o segundo pior? Ah, eu sinto muita tristeza. Tá, vamos trabalhar esse então depois, certo? Nós vamos trabalhar cada um dos sintomas da depressão, entendeu? Separadamente. Eu não vou trabalhar a depressão em si, tá? Como um todo, como uma coisa só. Porque, normalmente, cada sintoma desse, digamos que tem uma causa específica, né? Pode ser que uma mesma situação tenha ocasione 2, 3 sintomas, sim. Mas a maioria deles são separados, são mesmo coisas separadas. São vários traumas lá atrás, certo? Que não foram resolvidos ou que não foram elaborados de uma maneira mais saudável, certo? E vai trazer ela para chegar nesse quadro final, que é o quadro de depressão. Perfeito. Então é um pouco indiferente muito bom. a maneira de trabalhar. Gratidão, gratidão. Gente, Caio Cobra é fera. Eu sou um felizardo de ter esse amigo aqui comigo, podendo levar esse conteúdo de extremo valor para vocês. E aí, prosseguindo, pedras na vesícula. O que você me diz sobre pedras na vesícula? A Daniela perguntou para gente. Isso, pedras da vesícula. A explicação científica é meio comprida, como a gente tem pouco tempo, tá? É quando a pessoa se sente extremamente injustiçada. Tá? Eu acho até que a gente já respondeu essa pergunta aí já. Numa outra live, então. Mas sempre tem permeado alguns traumas, tá? Permeando alguns traumas que você teve lá atrás, você tem sempre uma sensação de injustiça na tua vida. E é o que acaba causando a pedra na vesícula. Muito bom. Aqui tem uma pergunta, doença de Crohn. Doença de Crohn. Essa é complicada, tá? Não se sabe exatamente qual a causa da doença de Crohn, mas suspeita-se de que seja uma enfermidade de caráter autoimune, quando o organismo combate equivocadamente suas células saudáveis. Fatores ambientais, genéticos e infecções anteriores também são consideradas quando a pessoa está fazendo o diagnóstico. Eu começo ou você que manda? Você que fala. Tá. Geralmente, a gente quando olha para uma doença autoimune, a gente olha muitas vezes por quê? Para uma pessoa que uma parte dela está brigando com outra parte dela. Sistemicamente falando, a gente entra na constelação com três representantes. Um representante para a pessoa, um representante para o sintoma, né, seria o Crohn, e um representante para o que está por trás disso. Eventualmente, a pessoa, ela falou, convivo há 25 anos com isso. Ou seja, teve um momento em que teve o start disso no organismo. Eventualmente, pode ser que exista uma possibilidade de suprimindo aquele fator ou compreendendo aquele fator, trazer o quê? Trazer essa doença para uma inatividade, tá bom? Trazer esse sintoma para uma inatividade. Como acontece muitas vezes numa família. Várias pessoas têm o quê? Tem uma predisposição ao câncer, mas algumas desenvolvem e outras não. Por quê? Muito por conta do quê? Dos fatores ambientais que ela está vivendo. O jeito que ela está vivendo leva ela a ter o quê? A ter uma intensificação de uma doença ou ela passar por um processo onde, embora ela tenha predisposição, ela não desenvolva, tá? Então eu posso dizer para vocês que isso é tranquilo. Por exemplo, uma predisposição à bebida, né? Todo mundo na família bebe, mas a pessoa chega aqui, ela não bebe. E aí? O que acontece? Por que ela que tem a predisposição genética, viu papai beber, vovô beber, viu os tios todos beberem e ela não bebe, né? Então, não necessariamente a pessoa precisa manter isso. Existe o quê? Existe como olhar para isso. Qual o resultado? Só olhando para ver, né? É simplesmente trazer uma possibilidade de luz aí, um caminho. Isso. A predisposição genética não quer dizer, não é determinante, né? Não. Determinante é o que você escolhe viver na sua vida. Isso é determinante. A doença de Crohn, falando pela psicossomática, eu falei em outra live, né? Quando você falar intestino, sistema digestório, você imagina formação de memória.
É a frase mais fácil para você guardar o que significa, o que envolve. Então, essa pessoa que tem a doença do Crohn, ela tem muita dificuldade, não só na formação de memórias, mas na leitura das memórias que ela fez, da leitura das memórias do passado dela. E essa leitura do passado dela, ela tem uma certa dificuldade e vai entrar aquela briga que você falou, em se reconhecer, em reconhecer dentro dela quais realmente eram as emoções, os sentimentos que ela tinha numa determinada fase da vida dela. É essa a maior dificuldade de quem tem uma doença de Crohn. Por isso mesmo, ela acaba tomando para si referências mais externas, tá? O que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, tá? E assim por diante. Então ele pega, por exemplo, a religião, ele pega a ciência, ele pega sempre referências muito sólidas, coisas muito confiáveis externamente, que tem uma confiabilidade, digamos assim, comprovada, certa. Tá? Ele prefere pegar essas referências do que as dele de vida. Então, todo esse emaranhado de conflitos, certo? Ele acaba tendo muita dificuldade mesmo em formar novas memórias. E aí, todo mundo fala assim, mas o que isso tem a ver com o intestino? Né? Tem a ver porque como é o você nosso digere segundo a vida. Cérebro, né? É o nosso, o pessoal fala que é o nosso segundo cérebro. Se eu olho para uma situação, certo? Eu normalmente olho para ela e elaboro aquilo. O que está acontecendo? Isso para mim é legal, não é legal? Eu gosto disso, não gosto disso e tal. E por incrível que pareça, a pessoa que tem a doença de Crohn, ela tem muita dificuldade em fazer esse juízo. Ela não vai julgar por ela, digamos assim, tá? Pelas referências pessoais dela. Ela vai pegar referências externas. Então, olha, isso é pecado, por exemplo, porque está na Bíblia, tá? Ó, isso é errado porque está escrito no livro tal, entendeu? Então ele não pega uma referência, dificilmente ele pega uma referência de vida dele para analisar aquela determinada situação e formar uma memória posterior. Tá? A dificuldade toda da pessoa está nisso. Ótimo, gratidão por essa aula incrível, muito Obrigado bom mesmo, pela gratidão. Pergunta. A pergunta Eu também, boa. as perguntas são maravilhosas, por isso que a gente aqui vai que vai, né? Vamos lá. E outra coisa, tem cura, tá? Toda doença, todo sintoma tem cura. Todo sintoma é um desequilíbrio ou é um processo disfuncional, certo? Que tem como você reequilibrá-lo, certo? Ou deixá-lo funcional dentro da sua vida. Então, para a psicossomática, nada é incurável, a não ser uma perna amputada, aí não tem jeito, tá? Mas fora isso... Aqui tem uma pergunta, ó. Depressão pode ser causada por terceiros também? Eu desconheço uma depressão causada por terceiros, porque o que acontece no meu corpo significa que eu estou manifestando, ou seja, eu não consigo manifestar uma depressão se alguém olha para mim e me joga uma depressão. O que na constelação a gente vê muitas vezes é que um filho segue o destino, muitas vezes, dos pais. Então, por exemplo, minha mãe tinha depressão e eu também tenho. Descobri que minha avó, que eu não conheci, tinha também. O que aconteceu? Por qual motivo que uma depressão foi manifestada e ela se tornou sistêmica, tá? Porque às vezes, por exemplo, eu não perdi porque eu nem cheguei a conhecer, né? Mas quando minha mãe tinha 3 anos de idade, o pai dela faleceu. E ela manifestou uma depressão crônica, uma coisa que acompanha ao longo da vida inteira. E isso é uma questão dela, isso cabe a ela curar. Eu não manifestei essa depressão. A minha irmã também não manifestou e meu irmão não manifestou. Mas eu tenho o quê? Tem irmãos dela que manifestaram. E tem o quê? Tem primos meus que também acabaram entrando nessa informação sistêmica. Por quê? Porque se eu puder tirar a depressão da minha mãe, eu busco também o quê? Dizer para ela com muito amor e carinho, querida mamãe, para que você não sinta mais isso, eu tento sentir por você. Mas o que acontece? Não ajuda a mamãe e ainda me estraga a vida. Então, isso que geralmente acontece na constelação. Sim. A gente quer ajudar os outros, mas a gente não consegue ajudar os outros e ainda estraga a nossa vida. Sr. Jodel, para mim é isso. Nunca vi depressão causada por terceiros. O outro me jogar uma depressão. Na constelação eu vejo assim. Por quê? Por uma fidelidade sistêmica, um amor muito grande que não encontra limites. Aí a pessoa se apropria de uma informação de campo. Isso sim eu já vi. Tem alguma consideração? Eu vou acrescentar só uma informação. A depressão ou qualquer outro problema, dificuldade, né, do mental, emocional, não está no que acontece na tua vida, mas em como você lida com aquilo que aconteceu na tua vida.
Então é aquela história, se você lidar com a perda, por exemplo, de uma parente, certo? Com tristeza, com uma série de crenças a respeito disso, sentindo muita saudade o tempo inteiro e revivendo momentos com aquela pessoa e tudo mais e tal, você provavelmente vai ficar cada vez mais triste, certo? E vai acabar se afundando um dia, talvez, numa depressão, ok? Que tristeza Ótimo. não é depressão, né? Bem Então diferente. é como eu lido com a situação, tá? E não a situação, que eu acho mais ou menos que é a pergunta que ele fez. Se uma situação pode me causar depressão, né? Ou um terceiro pode me causar depressão, não é bem o terceiro, mas sim como eu lido com esse terceiro. Com Que essa vai informação. dizer, sim. Isso mesmo. Ó, perguntaram aqui, toda depressão é relacionada com a morte? Como eu disse, para a visão sistêmica, não necessariamente a morte de uma pessoa, mas sim processos de ruptura. Tá? Então, processos de ruptura, de dificuldades. Por exemplo, como eu falei da questão, a ruptura de um relacionamento, Desemprego. a pior desemprego, muitas vezes pode, porque se mexer internamente com a pessoa, Sim. com alguma base forte dela, alguma base de pertencimento ou alguma crença que é muito forte, sim. Por exemplo, no Japão, muitas pessoas se suicidam quando elas são pegas em escândalos financeiros ou alguma coisa, por conta do que? Daquela forte cultura. A pessoa não consegue suportar a vergonha familiar daquilo. Então, a forma que ela encontra, muitas vezes, de não viver aquilo, algumas para se redimir indo embora para a família, não ficar com essa vergonha, ou para não ter que passar pelo processo inteiro, realmente partindo. Então, é isso, tá? Que, na minha visão e naquilo que eu vejo. Ó, aqui começou uma informação. Há uns 2 meses comecei a sentir muitas dores no joelho. Posso estar sendo pouco flexível na vida? Talvez. É um grande indicativo disso. Tá, dona Michele Jardim? Pode ser sim, pode ser sim. Olha para isso. Olha com carinho para isso. Só uma coisa importante sobre isso. Inflexibilidade, tá? Não quer dizer que você não. É o contrário. Não quer dizer que você não concorda com as coisas, tá? E tal. A flexibilidade, você pode até. Como é que eu vou explicar isso? Ajuda aí, Milton. É porque muitas vezes fala assim, eu sou inflexível. Parece que é uma coisa assim muito ruim. Tá? Às vezes a pessoa confunde inflexibilidade com ser forte e manter uma posição, mesmo que tenha percebido que aquela posição não é muito verdadeira ou que não está sendo muito adequada naquele momento, certo? Então ela permanece. Isso, bom, perfeito. É o cabeçador. Ativou. Ativar. É que muitas vezes, realmente, pessoas, tá? Uma das coisas que a nossa cultura fala é que as pessoas têm que ser fortes. Uma coisa que os homens aprendem, que o homem não chora. Então a gente aprende muitas vezes a seguir na vida de uma forma que ela não é a favor da vida. E a gente continua caminhando nessa postura. Só que é o seguinte, forte é aquela pessoa que realmente consegue o quê? Consegue falar dos seus sentimentos, é aquela pessoa que consegue viver livremente, sem tentar agradar aos outros, sendo alguém que ela não é. Porque você sendo quem você é, tá? Eu tô falando para todos vocês, você sendo quem você é, você vai agradar as pessoas que precisa agradar. E você vai atrair para a sua vida as pessoas que você precisa atrair. Você sendo alguma coisa que você não é, você vai atrair pessoas que estão conectadas com você através de algo que você não é. Isso é muito pesado. E essas pessoas não vão fazer sentido na sua vida. E nem você vai fazer muito sentido na vida delas. Embora, com o tempo, você se torne um expert de fazer isso e acabe assumindo essa postura como a sua vida. Não é o melhor dos caminhos. Esse caminho só traz dificuldade e sofrimento. E aí tem uma pergunta aqui linda. A Jacata colocou: dor nos pés sempre ao acordar, pontadas no momento que toco o chão ao me levantar. Eu vou fazer uma pergunta para você, tá? Jacata, a sua vida, como que ela está? Como está o fluir da sua vida? Como que está realmente o movimento de seguir em frente? Você gosta daquilo que você faz no seu dia a dia? Você gosta dos relacionamentos que você tem? Como que você, quando eu falo para você a palavra segunda-feira, como que você sente isso no seu organismo? Você sorri ou você quer voltar para a cama? Simplesmente esse movimento te leva o quê? A perceber muitas vezes que os pés, eles te caminham, eles te levam para frente. Os pés, eles te ajudam no caminho que você deve seguir. E se o caminho está difícil, se o caminho não é o caminho que você deveria estar seguindo, sim, muitas vezes seus pés reclamam. E esse movimento do acordar
significaria no vou começar uma nova jornada, porque todo dia que a gente acorda, a gente inicia uma nova jornada, com escolhas novas, com possibilidades novas, e hoje deveria ser o dia de você olhar para a sua vida e falar, hoje vai ser o quê? O começo da minha próxima jornada, da minha jornada de felicidade, da minha jornada de realização. Espero que tenha feito sentido para você. Se fez sentido, hoje é o dia de você começar. É hoje mesmo. E vamos lá, mais perguntas por aqui. Eu vou perguntar aqui do pessoal que está aqui. Falta 5, hein? 5 minutinhos a gente tem para a gente encerrar o dia de hoje. Hoje a gente não vai seguir por 2 horas, que nem semana passada. Lúpus, a gente falou do lúpus já, né? Outra doença autoimune. Autoimune. Lúpus. A gente já falou de doença autoimune. Eu constelei uma cliente de lúpus, tá? Ela desenvolveu o lúpus, tá? Com 35 anos de idade. Ela conviveu com esse lúpus por acho que uns 8, 9 anos mais ou menos, e a gente fez uma constelação do lúpus. A constelação não durou 17 minutos, que eu me lembre agora nesse momento. Ao final da constelação, isso tem uns 3 anos, 4 anos, 2016. Nossa, 4 anos já. Ela falou, Milton, estou curada. E sabe o que aconteceu com a manifestação do lúpus de lá para cá? Nunca mais. Por quê? Porque do mesmo jeito que ela passou por uma experiência que manifestou, através de um olhar para aquilo que precisava compreender e deixar o passado no lugar do passado, ela pôde se liberar do que? Das manifestações. Porque o lúpus atacava quando o estado psicológico dela ficava mais tenso, tá? Então, isso, quanto mais estresse, pior. Diabetes. O que você me fala da diabetes? Pâncreas, diabetes. Vou falar da forma metafórica, porque eu sempre acho que é a mais fácil de entender. Quando eu perco a minha capacidade, certo? De gerar alegria internamente. Tá? Pâncreas, o diabetes. Doce da vida. O doce da vida. E não é alegria externa, porque muito diabético, ele é muito piadista, ele gosta de fazer os outros sorrirem. E justamente porque ele não consegue se fazer sorrir. Olha, eu falei tão bonito agora que devia fechar a live com essa frase. Eu vou fechar, eu vou colocar essa frase aí, vou colocar um post nosso aqui. Vai, gente, tirem prints de tela aí, aonde vocês estão, e depois posta aí no seu Instagram que você estava aqui com a gente. Em breve, vocês vão concorrer a sorteios, tá? De livros e participações nos nossos processos. Vocês vão ganhar. Mas tem que tirar esses prints aí. Ajuda a gente aí a levar essas coisas maravilhosas que a gente tem para o mundo. Para os seus amigos, para os seus familiares. Mas eu queria complementar. Eu queria complementar, porque o diabético que ouviu isso, né? Pode parecer meio chocante, pode parecer nem muito verdadeiro. Mas aí eu peço para ele se analisar e falar: você fica pensando muito no passado? Você fica remoendo muita coisa do passado? Certo? Em qualquer situação da tua vida, não é agora ou daqui a pouco, não. Em qualquer situação, fica remoendo muita coisa do passado, associando muita coisa triste, muita coisa chata do passado. Então ele começa a ver a vida meio que chata, certo? Ele tem muita dificuldade, como eu falei, entendeu? Em gerar alegria interna. Tá? Não que ele não sinta até externo, não que ele não ria num filme de comédia, não é isso que eu tô falando. É essa alegria, essa alegria interna mesmo, né, que a gente sente. Tá? Em tudo que ele vivencia. Então, tem vários os motivos para isso acontecer. E essa resposta já atendeu aqui o Jaci Cerqueira, ou a Jaci Cerqueira, atendeu também a Regina e mais algumas outras pessoas. Olha que maravilha, espetáculo. Legal. Aqui tem, vamos lá, tem 2 minutos. Vamos fazer mais uma perguntinha aqui que tem. Gente, vai. Depois a gente responde mais. Ó. Tem uma pergunta que fizeram. Óbito em consequência de pancreatite, pedras na vesícula. Óbito. Eu posso falar do óbito? Na visão sistêmica, a morte é algo natural. Natural. A gente chegou... Do mesmo jeito que a vida é algo natural, a morte é algo natural. O que não é natural é um filho ir antes dos pais, ou realmente esses pais, amigos, irmãos irem muito cedo. Quando alguém vai embora muito cedo, a gente na visão sistêmica... Quando a gente vai para um processo de constelação, mesmo sem saber nada, o que geralmente aparece? Aparecem outros mortos, outras pessoas que tiveram destinos difíceis. E a gente vê que essas pessoas que acabam conectadas com a morte, muitas vezes querem seguir essas pessoas que foram antes. Por amor isso acontece, tá? Então, num processo de constelação, o óbito, a gente olha
muito sobre esse aspecto. É uma forma de amor, sim. É um amor olhado de forma, infelizmente, equivocada, mas que leva muitas pessoas para junto dos seus entes queridos, dos seus familiares queridos. Caio. Beleza. Não, a pancreatite vai falar justamente daquilo lá, daquilo que eu tinha falado antes, certo? A capacidade de alegria. Tem um determinado momento ali que ele percebe, a pessoa percebe isso, essa dificuldade. Tá? E nesse momento pode-se criar uma pancreatite. Tá? Quando ela percebe que ela tem essa dificuldade. Bom. Caio, todo mundo aqui ó, mandando perfeito, Caio, maravilhoso, Milton mandou muito bem, era o que eu precisava escutar. Muitas e muitas coisas assim, ó, isso, Caio, tomo para mim certas situações e é isso aí. Gente, gratidão a vocês. 3 minutos, Beijo Caio. para todos. Beijo em todos vocês.